Pessoal, começamos mais um Céu da Semana, o panorama astrológico que observa as situações do céu no período semanal, este momento específico de 20 a 26 de novembro, momento com uma certa overdose sagitariana chegando no céu. Boas-vindas a quem chega ao vivo à nossa live semanal, também quem assiste ou está vendo depois da gravação ao longo da semana. Boa noite a quem chega. Boa noite, Fernanda Drebes, pessoal que chega, Nath Polley, galera assídua da live, Dani Passos, bem-vinda, lá da Bélgica para o mundo. Boa noite a quem chega. Esta live de 20 a 26 de novembro que tem conjunção Mercúrio-Vênus. Boa noite, Maquires. Tem bom aspecto de Sol com Júpiter, período sagitariano chegando aí no dia 22, terça-feira. Mini Mônica de Portugal, pessoal Alemar também que assiste. Então, um momento aí com uma ênfase sagitariana chegando, com bons aspectos. Nós que começamos a semana já com uma conjunção Mercúrio-Vênus. MJM de Ribeirão Preto. Boa noite pessoal aí. Interior de São Paulo, Europa, Brasil, além mar, mundo, né? A quem assistirá ao longo da semana também. Então a gente começa aí essa live já com um momento sagitariano aí, ó, da conjunção Mercúrio-Vênus acontecendo em Sagitário. Boa noite, Joana, bem-vinda! Conjunção Mercúrio-Vênus em Sagitário. Mercúrio, planeta das comunicações, Vênus, planeta atrelado a relacionamentos, a sociabilidade, né? Também ao social. Boa noite, Bernadette do Rio. Então a gente tem nesse momento, conjunção Mercúrio-Vênus, uma disposição um pouco melhor para alguns diálogos, para tirar a limpo algumas conversas. Conjunção Mercúrio-Vênus ajuda uma sociabilidade, já rola aí desde o final de semana também, né? Mercúrio e Vênus vêm num comboio já de algum tempo juntos, né? Gustavo aí do Nordeste, pessoal que assiste a nossa live. Então essa conjunção Mercúrio-Vênus é importante num contexto aí de já vir há algum tempo, mas já vem acontecendo em Sagitário. Condiz aí com esse tempo um pouco mais mundano dos temas coletivos, Copa do Mundo chegando, né? Papos à distância, conversas à distância, então uma interação coletiva com assuntos atrelados a estrangeiro, né? A gente viu aí muitos debates sobre o clima, o meio ambiente, COP22, Copa do Catar, né? Então esse momento mais expansivo geográfico coletivo, né? Mercúrio, Vênus formando conjunção em Sagitário, e nas nossas coisas, nos nossos interesses, a gente também trata ou fala com um pouco mais de veemência, algumas verdades meio na lata, né? Até porque é um tempo mais sagitariano na história mensal, na história semanal, né? Nós teremos ingresso do Sol em Sagitário, o Júpiter, regente de Sagitário, vai ficar direto. Então já começa a semana com Mercúrio, Vênus, interessante para a gente também tirar a limpo alguns esclarecimentos para estudos, ó. Tá tendo Enem aí no Brasil, né? Tá tendo Enem, a galera pilhada na FUVEST, que chega na outra semana. Juliana, saudações! Então a gente tem um tempo aí também do entreter cultural, o tempo do vestiba, né? Galera pilhada no vestibular, né? Então tem um pouco essa questão, direitos humanos aí da Copa do Catar tá meio tenso, né? Não só direitos humanos, mas preconceito aí no geral, né, Minimão? É um teste, um exercício de lidar com essas restrições. Então a gente está no Brasil também num tempo aí de vestibular, a galera pilhada no Enem, né? Então Mercúrio conjunção Vênus em Sagitário dando esse realce para os temas estudantis, né? Sendo bastante debatidos. Então isso também tomando atenção já desde a semana passada, teve Enem, né? O Mercúrio e Vênus ingressou por Sagitário na semana, já teve aspectos aí com Júpiter, então tem um pouco essa dinâmica sagitariana marcando esse tempo
já desde o começo da semana. Segunda-feira, como eu disse para vocês, exatidão de Mercúrio e Vênus aí por Sagitário no começo da semana. E questões burocráticas, questões jurídicas, questões de viagens também, ou planos para viagens, essa busca por informação sobre planejamento aí à distância, né? Então tem um pouco essa questão da conotação no sentido geral, né? Um pouco geral. Tá com preguiça de socializar, ô Gustavo? Tem que ver aí a tua 12, aí a questão do teu mapa de repente, né? No geral. Então Mercúrio, Vênus em Sagitário chegando, período sagitariano chegando, acentua essa coisa do contato à distância, né? Também tempo de vestibular, tempo de Enem, galera pilhada aí nos cursos, né? Nessa interação. A Fernanda também está com preguiça de socializar, a galera está um pouco preguiçosa no society, né? Mas é os tempos, né? Olha o Thiago Cordeiro lá, falou em Mercúrio, Vênus em Sagitário, a live chega o internacional Thiago Cordeiro lá, o astrólogo, tá lá na Espanha, lá, ó, tá interagindo com as espanholas, está dizendo que as espanholas estão falando bem de mim. Que bom, Thiago. Manda um convite para algumas espanholas assistir a live que vai dar um bom ibope, né? Pero no, por que não, né? Hasta lá, né? Buenas, né? Las espanholas, né? Los tranquilas, los amigas invisíveis, né? Então, chama as espanholas para ver a live, Thiago Cordeiro. Conversa fiada, tá dizendo que as espanholas estão falando de mim. Bota elas na live, não adianta nada só falar, né? Então tá lá fazendo um tour, né? Na Espanha, aí, ó. Né? O tempo dessa interação, né? O tempo dessa interação. Ah, Dublin também, Elga, que legal. Tem uma sobrinha aí em Dublin, a Mariana. Acho que ela vai assistir a live, ela vai ser mencionada, ela vai ficar contente. Então, galera de Dublin, galera de Portugal. Buenas noites, né, Mini Mônica? Então, tempo aí. Olha o Sagitário na jogada, olha o Sagitário acontecendo, né? Mercúrio, Vênus em Sagitário, Sol sagitariano chegando. E a gente tem o trígono Sol-Júpiter aí, segunda-feira, também acontecendo, falando nisso, né? Ó, Sol-Júpiter, mas o Sol ainda saindo de Escorpião, tá? Sol em trígono Júpiter na segunda-feira ainda, tá? Que é um planeta regente de Sagitário. Júpiter é o regente de Sagitário e em bom aspecto com o Sol, desde o fim de semana, aí, desde domingo já, né? Com essa vibe expansiva, né? Essa integração com os temas da Copa, com o COP20 e tanto, do clima, né? Todo esse, o Thiago que invade a live da Espanha, tá vendo a vibe estrangeira aí acontecendo? Então, já tem um clima do Sagitário, contato à distância, né? Sol, trígono, Júpiter é especial para aprendizados, cursos, aperfeiçoamentos, estudos, temas culturais expansivos, né? Para quem está nessa vibe vestibular, daquela aperfeiçoada, aquela interação com o mentor, com o professor, mesmo nós que não estamos em épocas de vestibular, podemos aperfeiçoar cursos, estudos, interação cultural, trocar ideia com quem tem conhecimento, sabedoria, aquela referência cultural, né? Ver, seja uma live, seja um papo do nosso trabalho. Né? Nosso trabalho pode agregar experiência com quem tem conhecimento. Todo bom aspecto com Júpiter, ele chama para o conhecimento, ele chama para uma expansão de saber. Né? Então isso pode acontecer assistindo lives, vendo vídeos, documentários, fazendo cursos, atividades culturais. Então dá uma dinâmica bastante especial nesse momento, que já vem com Mercúrio, Vênus em Sagitário e agora com o Sol, Júpiter também em bom aspecto, trígono, Sol, Júpiter. Dá uma empolgação, uma motivação com as coisas do positivismo, né? Sol, bom aspecto, Júpiter, para quem tem tratativas jurídicas, burocráticas, também dá um ajustar, uma direção de definição para temas, né? Então esse é um ponto especial.
Tá? Não tem a ver com nossa família. Convidamos Gui a ir conhecer nossos irmãos. Mini Mônica. Então, interação cultural, contatos à distância, conversa com quem a gente não vê há um bom tempo ou não tem contato há um bom tempo também. Né? Então, um período bastante vibe Copa do Mundo. Né? Então, isso explica até se de repente está um clima xoxo por causa da Copa, por causa desses temas, de repente pega no breu. Acho que a Copa pode pegar no breu os temas culturais, os temas sociais, né? Encontrar um amigo, encontrar a turminha para ver o jogo, para, né, aproveitar. Aqui o Brasil acho que joga na quinta, é quase final de semana, então já vai dar uma socializada. Então essa coisa da interação à distância, dos assuntos culturais à distância, né? As culturas multipaíses, então já dá um realce em Sol, Trígono, Júpiter, conjunção Mercúrio-Júpiter em Sagitário. Né? E esse tempo vestibular, esse tempo Enem, né? Quem se preparou legal vai se dar bem no geral. Né? Vai ter Portugal quinta também, né, Mini Mônica? Então, tem aí movimentos, né? Acho que o Brasil é quinta também, Brasil e Sérvia, né? Então, um tempo aí de vibe coletiva, troca interativa, então... Tanto o Brasil como Portugal estreiam na quinta-feira. Quinta-feira a língua portuguesa vai tacar a bola no pé. Né? Os irmãos de Portugal e nós. Boa noite, Drix. Então, o papo assim, a distância, a interação cultural, né? E as questões de viagens, as questões de interesses à distância, de aperfeiçoamento dos estudos, da gente também poder absorver mentorias, né? E exercício de fé, temas que envolvem esse meio clima já quase fim de ano, pessoal montando árvore de Natal, né? Vai ter Portugal aí, né, Ana Martins? Então tem aí um movimento, movimento legal. Oi, Vânia, bem-vinda! Então, Sol, Trígono, Júpiter, Mercúrio, Vênus em Sagitário, já começa uma vibe Sagitário na jogada, né? Uma vibe de interesses estrangeiros, interesses por viagens, por conhecimento, por sabedoria, para aquele papo com quem dá uma mentoria para a gente no trabalho também, né? Para quem transmite um lado positivo, às vezes vídeos mesmo, Netflix, documentários, ou coisas que a gente também faça um exercício cultural mais abrangente, né? Mais amplo sobre coisas que a gente tem a aprender, ou até para professores, para quem ensina, para quem está para conhecer, né? Num geral, né? Essa coisa da interação. E quem abriu um negócio com Júpiter retrógrado para experimentar uma expansão na retomada do movimento para direto. Então, Juliana, pode ser uma alternância do ritmo, né? Se de repente a coisa está um pouco assim, gatinhando, movimentando, né? Com Júpiter direto, às vezes tem uma dinâmica mais de mudança de ritmo, né? Portugal, estava vendo aqui a estreia de Portugal, acho que joga com Gana, né? Deixa eu ver aqui, bom, essa interação. Mas falando do Júpiter, o Júpiter direto, acho que ele traz uma mudança para questões mais expansivas, muda o ritmo. De repente, quem começou com ele retrógrado, alguma coisa, tem uma indicação de alternar algum movimento, né? Alguma situação mais específica de burocracia, por exemplo, também. Tá? O momento geral de Júpiter pode ajudar a viagens e mudanças. Então, Dani, depende da casa, né? Tem uma questão que pode favorecer, desatar certas burocracias. É Portugal e Gana, né, Mini Mônica? Então, mas pode mudar o ritmo das tratativas de assuntos que envolvam temas de viagens e contatos à distância. A semana inteira para esses temas ela ganha uma proporção positiva, porque o Júpiter fica direto e tem Sol, trígono com Júpiter, tem Mercúrio, Vênus em Sagitário, que a gente viu aqui, né?
Então, os assuntos sagitarianos e regidos por Júpiter, que é o regente de Sagitário, ganham um dinamismo melhor, tá? Mas também ganha uma conotação para desatar burocracias num geral também. Olá, Fernanda! Beleza? Pessoal que chega, boa noite. Esse é o Céu da Semana de 20 a 26 de novembro. Então a gente tem esse momento plus sagitariano e para ajudar mais ainda, terça-feira começa o Sol em Sagitário. Terça-feira o Sol ingressa em Sagitário, olha lá, tá? Aqui no Brasil, 5h20 da matina, né? Portugal, eu acho que é 4 de diferença, né? 9, 5, 6, 7, 8, 9h20 da matina, mas aqui Brasil, 5h20 da matina, tá? 5h20 da manhã, os bebês que já nascerem erguendo os bracinhos, mexendo as pernas do centauro, já dando um sorrisinho para a enfermeira, já demonstrarão estilo sagitariano na jogada, como não, né? Os bebês mais exagerados, risonhos, que exageram na risada ou que exageram no choro, já tem uma vibe Sagitário, erguendo os bracinhos, os pezinhos de centauro, né? As perninhas. 9 da matina, 9h20 da manhã, em Portugal, 5h20 da manhã, horário de Brasília, Sol em Sagitário, né? 3 horas a mais, já acabou o horário de verão em Portugal? Não, 9 da matina, bom, acho que é 3 a mais, né? Então é 8, pelo visto. Então é 5h20 da manhã aqui no Brasil, bebês já nascerão sagitarianos, né? Portugal, 8, né? 8 da matina, 8h20 da manhã, corrigindo, é isso aí. Então já tem, reforça, né? Tudo isso que eu falei da conjunção Mercúrio-Vênus em Sagitário, do Sol-Júpiter em bom aspecto. O Sol já ingressa em Sagitário, então já nascem os sagitarianos, já tem uma pegada sagitariana para os assuntos, para especializações, para expandir interesses atrelados a temas culturais, tratativas de assuntos que envolvam leis, parte burocrática. Esse período sagitariano, coincidentemente, ele condiz com esse exercício da fé, num geral coletivo, independente de quem acredita em Natal ou não, de quem acredita em religião ou não, num contexto do simbolismo do Natal, ele dá uma coisa idealista, né? do tempo que termina para um tempo que chega, a galera planejando um pouquinho viagens, as escolas ou lugares que terminam ciclos, as notas das universidades que estão terminando o período, né? Então, uma vibe aí bem do contexto sagitariano da jogada, né? da história. Então a gente tem um pouco esse momento da expansão dos interesses culturais, das vivências dos temas educacionais e desse tema da fé, né? Que independente de quem crê em Natal ou não, ou na tradição católica ou não, é algo que fica uma atmosfera, né? Fica uma atmosfera aí abrangente nos noticiários, nos hábitos, né? Galera montando árvore, tem um fator aí de um clima idealismo, né? Ou que abrange essa dinâmica cultural dos temas de fim de ano, como viagens, estudos, né? Conclusão de curso, todo um esquema sagitariano na jogada, né? Uma vibe Sagitário. Então os temas relacionados a estrangeiro ganham dinâmica, né? O interessante é que esse tempo de Copa do Mundo é a primeira Copa no fim de ano, né? Antes era só junho e julho, mas por ser no Catar, pela temperatura mais amena, tinha que jogar no fim do ano. Então também dá um realce nessa questão do estrangeiro, dessa questão da informação, né? Dessa interação cultural envolvendo o contexto do estrangeiro, o contexto das questões atreladas a culturas diferentes e até as polêmicas, né? Por ser uma Copa num país ali do mundo árabe. Então esse embate de notícias sobre questões de preconceito, do que pode e do que não pode, né?
Então tem um pouco essa afronta cultural, digamos assim, né? E o período sagitariano é interessante para essas questões de leis, de ética, de contextos burocráticos, de temas jurídicos, né? Então vê só, a gente tem, começando a semana, Mercúrio-Vênus no Sagitário, aí do lado, né? Aí se a gente andar na semana, pega o Sol com Júpiter, que é o regente de Sagitário, Sol trigo no Júpiter, né? Então tem também o fator do Sol ingressando em Sagitário também, marcando esse tempo, marcando esse período de dinâmica, né? Dinâmica cultural, dinâmica de interação do momento sagitariano que chega, né? Dos temas de fé, dos temas culturais, né? Mudança aqui no futebol, o melhor do mundo, o mínimo, é o melhor do mundo não, hein? O Cristiano Ronaldo tá até na reserva lá no time dele. Então, temos essa questão sagitariana marcando o tempo. Então é interessante observar também no mapa de vocês esse movimento sagitariano. Olá, Cris, bem-vinda! Esse movimento sagitariano do ingresso do Sol e também da Lua Nova. Temos Lua Nova em Sagitário ainda. Olha só a overdose sagitariana. Mercúrio conjunção Vênus, Sol ingressando em Sagitário, Lua Nova em Sagitário também, e o Júpiter que fica direto. Tá? Também tem a história do regente de Sagitário, o Júpiter que fica direto. Tá? Vou falar primeiro do Júpiter mudando de retrógrado para direto, como já levantaram a bola aí. O Júpiter direto, ele tem esse momento na quarta para quinta-feira. Quarta para quinta-feira. Júpiter, ele estaciona. Você tem Júpiter em Sagitário, Joana? Ah, que interessante. Olha o Júpiter aí, ó. O Júpiter em Peixes direto da quarta para quinta-feira, tá? É que Júpiter, ele fica estacionário na quarta-feira ainda, né? Ele tem que puxar braço aí para a seleção portuguesa, né, Minimone? Então casa 4, Cris. Então, Lua Nova na 4 é organizar questões domésticas, nova questão familiar, né? Movimento ali. Teu ascendente é Sagitário, Ana, meu ascendente é Sagitário, Júpiter na casa 1 adora isso. Então, Júpiter em Sagitário também, então, dá um movimento, né? Dá uma expansão, dá uma empolgação, né? Ajuda, né? No aperfeiçoar assuntos culturais, de conhecimento, né? Você ama essa época, casa? Eu também gosto dessa época sagitariana. Muitos amigos fazem aniversário, então a gente vai em alguns níveis também, né? Tem Lua em Sagitário na casa 9, olha lá, planetas na casa 9. Então, esses temas de expansão cultural, contatos à distância, aquela planejada de viagem de férias, né? Dá uma movimentada. Eu falava do Júpiter estacionário. Júpiter estaciona e depois fica direto, olha lá, Júpiter estaciona, depois fica direto. A quarta-feira, pelo fato do Júpiter ficar estacionário, há uma propensão das coisas estarem um pouco ali na marcha lenta, numa certa estagnada. Eu acho que é o dia um pouco mais moroso, mais lento, porque o Júpiter está estacionário. Então vale uma atenção aí para, se alguém tiver para começar algo na quarta-feira, puder escolher, né? A quarta dá uma seguradinha, Júpiter está estacionário, tá? Dá uma tendência, dá uma estagnada em algumas questões, às vezes falha alguns sistemas de comunicação, alguns sistemas de internet, né? Alguma coisinha do cotidiano, quando um planeta fica estacionário, mesmo que mude para direto, ou mesmo que mude para retrógrado. Tá? Aí sim, na quinta, o Júpiter tende a dar uma expansão, tende a dar um melhor redirecionamento. Na quarta, a gente pode ter a impressão de uma certa estagnada, alguma questão que mude no sentido de legislação, de burocracia, que a gente venha tratar também, né? Então, um tempo aí que não estranhe se quarta der uma estagnada em algumas questões cotidianas, algumas questões burocráticas, né? Juliana, meu Júpiter está em Peixes na casa 10, vou ficar viajando. Não, Ju, você está no retorno, passou pelo retorno, né? Então, uma nova dinâmica da questão profissional. Se tiver no fim de Peixes, ainda é um tempo de aproveitar um novo ciclo, uma propensão à mudança
nas questões de casa 10, que era profissional, ou da casa 7, né? Se você tiver Sagitário na 7, tá? Então, Sagitário na 7 com o retorno de Júpiter, questão relacionamento, aí tendo um movimento novo também, tá? Eu nem gostava, eu só comecei a gostar por causa da a Mini Mônica. Então, esse tempo do Júpiter retornando para direto, ele é mais um plus da vertente sagitariana, da vertente, né? E aqui no Brasil voltou um tanto os sintomas de pandemia, não a pandemia em si, mas casos de Covid que a gente andou vendo, né, um pouco mais acentuados, o uso de máscara, desde que o Júpiter voltou à conjunção com Netuno, né, aí embaixo. Isso aconteceu desde outubro recente, quando o Júpiter voltou aí para Peixes. Tá? Então agora com ele direto, é possível que se normalize ou pelo menos mude alguns padrões de costumes de cautela, de uso de máscara, de um cuidadozinho extra aí, um pouco mais acentuado, né, para a gente poder redirecionar o ritmo em função de alguns casinhos aí que a gente está tendo, um precaver extra nos casos aí de não só de Covid, mas epidemiazinhas aí, gripe, coisas que de repente ainda marquem um tempo aí, fim de ano, por Júpiter ainda permanecer por Peixes até o dia 20 de dezembro, quando ele volta para Áries e aí toma o movimento direto. Tá? Então, Júpiter voltando ao movimento direto, mais na quinta, ele também indica direções de questões atreladas a esses momentos que o Brasil vem tendo de casos, né, de organizar um pouco um certo relaxamento que o pessoal teve, né, e também para os temas jupiterianos, que a gente já falou que a semana está recheada, né, questão de viagens, questões de planos, questões dos temas de fé, uma empolgação aí com a Copa do Mundo, já que o Brasil estreia também, Portugal estreia também, então nós da língua portuguesa estaremos um pouco mais empolgados quando já o Júpiter estiver direto, né? Então na quinta-feira esse start já pode estar mais empolgado, no geral. Então esse tempo tende a dar indício de direção, dar indício de movimento, né? Cris, o Benzema da França machucou. O Benzema, ele tá recuperando, né? Acho que está recuperando, né? Se ele recuperar, aumenta o favoritismo da França, né? Então aí já é a observar. Acho que Brasil, França estão ali com momentos astrológicos interessantes, bons, além da Espanha além da Argentina e da Holanda ali correndo ali perto também, né? Ali no Facebook a gente deu uns pitacos. Atingimos na 12 e agora logo vê o trânsito de Sol Sagitário na minha 6, tenho medo de ficar doente. Não, Clara, o Sol passa em Sagitário todos os anos na sua 6, né? E acho que você não fica doente toda vez que o Sol entra em Sagitário, né? Casa 6, ela é alternância de ritmo, retomada de questões atreladas a ritmo, rotina, cotidiano no geral, né? Então, relaxa, né? Só uma atenção, de repente, com costumes, hábitos, retomada de ritmo, tá? Então, esse tempo. Então, a gente está percebendo que é um tempo que o Sagitário, o Júpiter, está intenso aí ao longo da semana, justamente condizente com esse momento Copa, esse momento vestibular, que são os temas aí à distância, que marcam um pouco essa história sagitariana, essa vibe de Sagitário, né? Então, um pouco essa questão. E a música do Mundial mostra muito a bandeira do Brasil e, melhor, não gosto muito da música, mas mostra a cultura e acho que vai ser um Mundial positivo. Eu acho que tende a dar uma empolgada, tende a dar pelo menos uma interação, entretenimento, gerar assunto, né? Dar um movimento interessante aí nesse fim de ano, né? E condizente com esses tempos de Sol em Sagitário, conjunção Vênus-Marte e também aqui, Lua Nova em Sagitário também na quarta-feira,
Tá? Então, Sol ingressa em Sagitário, a Lua nova, né? Você vê, ó, a turminha alinhada ali, Vênus, Mercúrio também em conjunção. Então, todo aí uma vibe Sagitário mexendo com o momento. Lua nova em Sagitário, toda lua nova ela dá indício de começo, ponto de partida, direção de assuntos, né? E em Sagitário, ela tende a beneficiar assuntos culturais, assuntos interativos, expansão de conhecimento, para quem lida com esses temas atuais que estão muito em pauta, que é o vestibular, o Enem, a galera entretida, né? Então, a Lua nova em Sagitário marcando essa nova etapa, né? Nova etapa de assuntos, nova etapa de questões. Obrigado, Clara, lisonjeado pela audiência, pelas palavras. Então, esse tempo sagitariano, ele está muito acentuado para uma disposição cultural, para a gente também vivenciar aperfeiçoamento de assuntos, de temas culturais e uma dinâmica maior com as questões de aperfeiçoar conhecimentos, para quem está dedicado a estudos, um upgrade diante de assuntos culturais, de finalizar temas. E como a Lua nova, ela dá ponto de partida, esse grau inicial de Sagitário, essa região de Sagitário, ela é importante para a gente observar esse final de ano, esses próximos dias no nosso mapa, para quem souber, né? Então essa região... Olá, Valderez, boa noite! Esse tema Sagitário tende a dar indício de planejar ou férias, ou estudos, ou curso de férias, ou alguma questão de trabalho, para quem vira aí o ano num ritmo de trabalho ainda, né? Ou questão familiar, tira limpo questões do meio doméstico. Então tem um pouco essa questão. Guia de aula de elegância e gentileza, socorro. Obrigado, Mila. Calma e elegância. Manter sempre a calma e a elegância e a diplomacia nesse período sagitariano. Sagitário é um bom exercício para as questões diplomáticas também, né? Então, todo esse tema que envolve questões burocráticas, questões de saber, de conhecimento, né? De interação cultural, de viés burocrático. E também, quem souber o mapa, observa aí a região de Sagitário, porque ela tem um povoamento aí com Lua Nova, que a gente falou, conjunção Mercúrio-Vênus, tá? Conjunção Mercúrio-Vênus, Lua Nova e o ingresso do Sol em Sagitário antes, né? Então, 3 aí movimentos em Sagitário e as 4 posições, Sol, Lua, Mercúrio e Vênus, especialmente na quarta-feira, e o Júpiter, regente de Sagitário, mudando para direto. Então, uma vibe bem expansiva, bem dinâmica, né? Bem movimentada. A Fernanda perguntou se eu fiz previsão. Eu coloquei no Facebook, Fernanda, alguns pitacos da Copa do Mundo, né? O momento astrológico que repete essa Copa tem algumas semelhanças com bons momentos da França e do Brasil, tá? Em outras Copas. Então, Júpiter em Peixes tem muita variação de campeãs de Copas, né? E Sagitário diplomata. Sagitário é diplomata, sim, Cris. É um signo dos diplomatas, dos professores, dos juízes, dos diplomatas da questão jurídica, né? É claro que tem os centauros, né? Tem, mas as patas do centauro. Então, e também em relação à Copa, uns benéficos aí para a Argentina, para a Holanda, para um pouquinho para a Alemanha e tal, mas eu acho que Brasil e França estão com uma condição astrológica muito boa, semelhante a períodos anteriores. Mas Copa sempre é uma sinuca de bico, futebol é sempre uma sinuca de bico, porque tem sempre um gênio aí da bola que dribla qualquer previsão astrológica aí no geral, né? A quadratura cabeluda na semana, sabe que não, viu, Juliana? Tem esse Marte-Netuno que dá um pouco aí no começo dessa semana que terminou essa, né? Então dá uma dispersada ainda nesse começo da semana, né? Nesse tempo de dispersão. Portugal na Copa, Ana Martins, olha, não boto muita fé não, viu? Posso errar, mas
Tem um período aí parecido com 66, que foi o momento que Portugal fez a melhor Copa da história, né? Onde os eclipses aconteciam em Touro e Escorpião, lá em 66, assim como em 2022. Então é um alentozinho, é uma probabilidade. Só que quem ganhou aquela Copa de 60 foi a Inglaterra. Então, por eclipses, até a Inglaterra ganha um tempero, uma positividade, tá? Então, tem indícios aí para algumas seleções com momentos parecidos com de Copas anteriores. As que eu vi mais foi Brasil e França, depois Argentina e Holanda, né? E também aí Alemanha e Inglaterra, tá? Mas um pouquinho mais Brasil e França, pelos momentos ali intensos, né? Mas o mundo da bola sempre tem, às vezes, um zagueiro que dribla o astrólogo, eu costumo dizer, né? Então, por aí vamos. Então, esse tempo de aspecto sagitariano, com o ingresso do Sol, para lembrar aí quem chegou, 5h20 da manhã, terça-feira, dia 22, Sol chegando em Sagitário, pelo menos aqui no Brasil, tá, Minimanga? Vai tudo querer apoiar-se no Cristiano Ronaldo, mas ele não pode fazer tudo e até a vida pessoal não está muito bem. Então, Mini Mônica, tem um lado bom que Portugal não está dependendo tanto mais dele, né? Esse é o lado bom da história, tá? Tem outros bons. Você nasceu em 66, Fati Franca, é taurina, então você nasceu em mês de eclipse, tá? Provavelmente, né? Então a questão pai e mãe pode marcar de forma muito intensa a questão de convivência, da criação no geral. O 66 foi um período dos eclipses em Touro e Escorpião, no geral, certo? Então, essa semana tem esses momentos, gente. 5h20 da manhã na terça-feira começa Sagitário aqui no Brasil, tá? Nasceu em maio, né? Provavelmente tinha eclipse ali pela região, ou abril ou maio, tá? Então, esse tempo de semana de 20 a 26 de novembro, Sol em Sagitário, na terça, Mercúrio, Vênus, conjunção em Sagitário, Lua nova em Sagitário, quarta-feira. Então todo esse clima, Júpiter retornando para o direto, então todo esse clima aí de expansão, de o Sol em Sagitário na terça-feira, né? A conjunção Mercúrio-Vênus também já na segunda, acontecendo em Sagitário. Então para os temas culturais, Lua nova em Sagitário na quarta aqui, tá? O Mercúrio Vênus já começando a semana também em Sagitário, que eu estou tentando achar aqui, Mercúrio Vênus em Sagitário. Então essa região de Sagitário no mapa de vocês, dá uma olhadinha, dá uma olhada na calma e elegância, porque pode dar um start de movimentação para os assuntos de Sagitário nos respectivos mapas, né? E no coletivo, um pouco esse clima Copa, um pouco esse clima dos temas culturais, vestibular, viagens, resoluções de temas de burocracia, essa conversa aí do Twitter, das redes sociais, né? Dos temas mais de interação à distância, que a gente tende a tomar de atenção como burburinho ao longo da semana, certo? Então, pessoal, este é o céu de 20 a 26 de novembro, com essa vibe sagitariana marcando o período, tá? E o Neymar vai jogar, vão ter saudades de se viver o que não viver. O Neymar vai jogar, o Neymar tem ascendente Sagitário, de repente ele está um pouco mais inspirado. O Brasil também não está dependendo tão dele, então a coisa está um pouco melhor para o coletivo, né? Também, embora Copas com Júpiter em Peixes exaltem um pouco o diferencial, né, do criativo, né? Foi a Copa do Maradona, foi a Copa do Cruyff, foi a Copa do Garrincha em 62. Então, Copa com Júpiter em Peixes pode expandir aí alguém com um certo desequilíbrio, com uma habilidade extra que surpreenda também, tá? Sagitário na casa 8, Gleise, então, questões financeiras, materiais em conjunto, ou do cônjuge, ou temas espirituais, ou temas de terapia que ganham uma intensidade para se dedicar também, tá? Joana, para quem tem Lua a 29 graus, que está entre Escorpião e Sagitário, está em Escorpião, né, Joana? Então, mexe mais com a questão da Lua, com as emoções, tá? Com as questões dos sentimentos,
uma certa nostalgia. Olha a área de Câncer no mapa também, regida pela Lua, né? Então a Lua mexeu na Lua e dá um fator de um resgate de assuntos antigos também que pode mexer. Certo? Pessoal, este é o Céu de 20 a 26 de novembro. Quero desejar ótima semana a todos. Boa Copa, boa diversão, bom vestibular a quem vai prestar, bom Enem para quem vai prestar. Feliz período sagitariano aí a todos que chegam. Saudações aos escorpianos que estão fechando aí o período nesse dia 19, 20, 21. Obrigado, Juliana. Bem-vindo aí aos sagitarianos a partir do dia 22. Obrigado, Juliana. Obrigado, Fernanda. Obrigado. Boa semana para nós. Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal que acompanha a live. Joana, Mini Mônica, Fati Franca, galera aí interativa, Leimar. Aline, prima, obrigado. Sempre com calma e elegância, lógico. Silvia, obrigado também. Valeu, Thaís. O que tem de bom para os leoninos? Olha, período sagitariano é um signo de fogo, como é leão. Então, para os leoninos, dá uma propensão a ficarem um pouco mais sociáveis, pelo menos, dá um gás a mais para empolgar com diversões. Tá? Obrigado, Daniela, gentileza sua. Você que é um doce, imagina, eu que agradeço aí a presença de vocês. Calma e elegância, vamos nos divertir com a Copa, com os papos coletivos aí mundo afora, do mundo da bola, certo? Obrigado a todos, ótima semana, um abraço.